Ouça o vento da folhagem, veja a luz do sol e a lua, pra viver em paz na terra temos que tentar sorrir, não ligar mais pra tristeza. No caminho sempre há pedras, não sentir mais o abandono, reunir e cantar pra Jesus e o sol conduz a paz e a ser feliz, sem ter por que pedir mais que o vento e a luz, Jesus e o sol conduz a paz e a ser feliz, sem ter por que pedir mais que o vento e a luz. Ouça o vento na folhagem, a luz do sol e a lua, pra viver em paz na terra temos que tentar sorrir, não ligar mais pra tristeza. No caminho sempre há pedras, não sentir mais o abandono, reunir e cantar pra Jesus e o sol conduz a paz e a ser feliz, sem ter por que pedir mais que o vento e a luz, Jesus e o sol conduz a paz e a ser feliz, sem ter por que pedir mais que o vento e a luz. Não existe sorte nesse mundo, irmão. Tenha como norte o seu coração. Seu caminho só você pode percorrer. O tesouro está tão perto e você nem vê. Aprende a se descobrir, encara teu próprio eu, e assim vai se permitir chegar mais perto de Deus. Aprende a se descobrir, encara teu próprio eu, e assim vai se permitir chegar mais perto de Deus. Olhar pro lado, notar o irmão, levar o seu melhor a toda direção. No dia a dia, com decisão, o bem é a chave, o guia da transformação. Aprende a se descobrir, encara teu próprio eu, e assim vai
vai se permitir chegar mais perto de Deus. Aprende a se descobrir, encara teu próprio eu, e assim vai se permitir chegar mais perto de Deus. Quando a vida se mostrar um lugar de luta e dor, é que há nos céus mãos a trabalhar, lapidando o tempo do amor. Se a incerteza então vier, busca a luz da oração, revigora o teu cântico de fé e acerena o teu teus olhos das noites sombrias, das brumas, da desilusão. Vê tão somente que a graça divina te acena a renovação. É preciso compreender que o melhor sempre se dá. Confie, segue sem esmorecer, e o que Deus escrever será. Desilusão, vê tão somente que a graça divina te acena a renovação. É preciso compreender que o melhor sempre se dá. Confie, segue sem esmorecer, e o que Deus escrever será o melhor sempre se dá, e o que Deus escrever será.
céu de relance, sem contemplá-lo, não enxergas estrelas. E quem ouve uma sinfonia sem abrir-lhe a acústica da alma, não lhe percebe as notas divinas.
amigos queridos e colaboradores da nossa casa querida, o Centro Espírita Miguel. Gostaríamos muito de agradecer a todos que confiaram e continuam confiando em nosso trabalho, nos auxiliando com suas contribuições mensais para que a distribuição de alimentos não parasse. O nosso muito obrigado. E viemos aqui mais uma vez conversar sobre as nossas prioridades neste momento, que é o conserto do telhado, do Salão Alfredo e as infiltrações na parede da sala de corrente fraterna. Estamos em fase de orçamento, mas já sabemos que para essa realização precisamos da ajuda de todos vocês. Iniciando assim, a partir de agora, uma campanha de doações. Essas doações poderão ser feitas em nossa conta. Nós só pedimos a todos que, quando enviarem um comprovante de depósito, indicar que é para a obra do telhado, e assim que terminarmos, poderemos com certeza reabrir a nossa casa para as diferentes atividades. Juntos, somos muito mais. Que Jesus abençoe os nossos propósitos. Que assim seja. Agradecemos, assim, toda a contribuição recebida. O nosso muito obrigada. Bom dia, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos à nossa reunião das manhãs de domingo. A primeira reunião de 2022. Feliz Ano Novo! Um novo tempo de muita paz, muita saúde e esperança. Que vocês, seus afetos, suas famílias sejam envolvidos nesse novo tempo que se inicia no calendário humano em muito amor. E hoje é palestra, mas antes de falar sobre a palestra, alguns lembretes. Além desta reunião pública, nós temos mais 2 reuniões que são transmitidas ao longo da semana por esse canal do YouTube. Às quintas-feiras, às 14h30 e às sextas-feiras, às 20 horas. Também temos 2 reuniões de fluidoterapia. Às terças-feiras, às 19h30 e às quartas-feiras, às 9 horas da manhã. Nessas reuniões, o nome dos enfermos pode ser colocado no chat. E às quintas-feiras, às 19h30, temos a prece da saudade. Nela, podemos colocar no chat o nome dos nossos afetos que já partiram para a pátria espiritual para a prece. E falando em chat, é sempre bom lembrar o bom uso do chat. Ele sempre está disponível para nós, para as nossas saudações ao início da reunião e para as nossas despedidas ao final da reunião. Durante a reunião, pedimos que o chat não seja utilizado, para que possamos prestar atenção em todas as informações, em todas as reflexões que nos serão trazidas para o nosso conhecimento, para o nosso crescimento. E hoje, Priscila Chagas, companheira do nosso Centro Espírita Miguel, nos trará o tema O Mal e o Remédio. Vamos prestar muita atenção no estudo que nos vai ser trazido. Tema muito interessante, muito oportuno. Então vamos ouvir com a máxima atenção Priscila Chagas. E ao final temos o GEAL, Grupo de Educação Espírita André Luiz, que em todas as reuniões públicas traz a evangelização para as crianças. Lembramos também que na descrição do vídeo vocês encontrarão links para o atendimento fraterno, para o jornalzinho da casa, para as campanhas que fazemos e todas as outras informações importantes referentes ao nosso Centro Espírita Miguel.
E lembramos ainda do like. Aperte o joinha para que o vídeo possa ter maior visibilidade e outros companheiros, outros corações possam se beneficiar das informações que aqui serão trazidas, assim como nós faremos hoje. Então, que tenham um excelente domingo, junto às suas famílias, junto aos seus afetos, com muita paz e muita saúde. Fiquem com Deus. Do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Diferenças. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Jesus, João, capítulo 13, versículo 35. Nas variadas escolas do cristianismo, vemos milhares de pessoas que, de alguma sorte, se ligam ao Mestre Senhor. Há corações que se desfazem nos louvores ao grande médico, exaltando-lhe a intercessão divina nos acontecimentos em que se reconheceram favorecidos, mas não passam das afirmativas espetaculares, qual se vivessem indefinidamente mergulhados em maravilhosas visões. São os simplesmente beneficiários e sonhadores. Há temperamentos ardorosos que impressionam da tribuna através de preleções eruditas e comoventes, em que relacionam a posição do grande renovador na religião, na filosofia e na história, não avançando, contudo, além dos discursos preciosos. São os simplesmente sacerdotes e pregadores. Há inteligências primorosas que vazam páginas sublimes de crença consoladora, arrancando lágrimas de emoção aos leitores ávidos de conhecimento revelador. Todavia, não ultrapassam o campo do beletrismo religioso. São os simplesmente escritores e intelectuais. Todos guardam recursos e méritos especializados. Existe, no entanto, nos trabalhos da Boa Nova, um tipo de cooperador diferente. Louva o Senhor com pensamentos, palavras e atos cada dia. Distribui o tesouro do bem por intermédio do Verbo Consolador, sempre que possível. Escreve conceitos edificantes em torno do Evangelho, toda vez que as circunstâncias lhe permitem. Ultrapassa, porém, toda pregação falada ou escrita, agindo incessantemente na sementeira do bem, em obras de sacrifício próprio e de amor puro, nos moldes de ação que o Cristo nos legou. Não pede recompensa, não pergunta por resultados, não se sintoniza com o mal. Abençoa e ajuda sempre. Semelhante companheiro é conhecido por verdadeiro discípulo do Senhor, por muito amar. Vamos unir os nossos corações e elevar o pensamento a Deus, nosso Pai Criador.
Pai amigo, de bondade e misericórdia, ao início de mais um encontro fraterno na nossa reunião pública de domingo. Estamos aqui para agradecer em primeiro lugar por tudo, pela oportunidade da reencarnação, por mais um dia nesse corpo físico que nos atende, nos acolhe, nos auxilia em tudo o que precisamos fazer, por mais uma oportunidade de buscar conhecimento através da palestra que vamos hoje ter a possibilidade de assistir, de ouvir. E por tudo o mais, Senhor, são tantos motivos para te agradecer. Mas nessa prece também vamos te pedir que nos auxilie nos nossos caminhos, que nos ilumine a senda com o teu amor, que nos ampare, nos oriente. Precisamos sempre de ti. Estamos lutando. Todos os dias travamos o bom combate, em busca da nossa própria iluminação. E sabemos que a nossa iluminação, ela passa pelo outro. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos atentos aos nossos irmãos de caminhada, que são os nossos desafios, mas também são o nosso amparo. Às vezes, são motivos de lágrimas, mas muitas vezes motivos de alegria. Que possamos ter coragem, que possamos ter esperança e que não percamos nenhuma oportunidade de buscar o conhecimento e de amar. E assim, com o coração voltado para ti, gratos e esperançosos, te pedimos permissão para iniciar mais uma jornada em busca de saber mais para escolher melhor. Que possamos estar atentos e abertos a todo o conhecimento que hoje nos será passado, a todas as oportunidades de reflexão que nos serão trazidas, e que possamos utilizar nas nossas vidas tudo o que já sabemos, nos iluminando e fazendo luz por onde quer que passemos, sempre em teu nome. Permite-nos assim iniciar a reunião de estudos da manhã de hoje. Sê conosco hoje e sempre. Que assim seja. Olá, bom dia. Estamos hoje para a nossa palestra na nossa manhã de domingo. Hoje, primeira palestra do ano, dia 2 de janeiro. Eu estou aqui hoje para fazer um estudo, uma reflexão com vocês, com um tema muito importante do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai falar sobre, está dentro do capítulo que fala sobre bem-aventurados aflitos, tá? Que é o capítulo 5. E o item que nos cabe na reflexão da manhã de hoje, ele está lá nas instruções dos espíritos e vai falar sobre o mal e o remédio.
Eu trouxe algumas reflexões de início para a gente dar um esquenta. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui, para a gente começar umas reflexões. E a ideia é que a gente possa ir pensando e eu vou trazendo as reflexões e tem um texto ao final para a gente poder pensar um pouco em conjuntos. Sejam todos bem-vindos. A minha intenção é terminar uma fala hoje com um tom de esperança, porque nós temos umas construções históricas e sociais voltadas com a questão dos ciclos, e quando a gente começa um novo ano, a gente começa um ciclo novo. E aí, talvez a gente precise de um momento inicial para que a gente tenha novamente emoção, esperança, fortalecimento, para a gente poder seguir no ano de 2022. Então, vamos lá. A ideia é a gente começar a falar um pouco primeiro sobre esse capítulo. Vou botar aqui a apresentação. Então, quando a gente começa a falar sobre bem-aventurados aflitos, o que Jesus estaria dizendo com bem-aventurados aflitos? Jesus chama a atenção de que bem-aventurado é aquele que se aflige, porque ele vai se renovar, porque ele vai se transformar, porque ele tem uma possibilidade de construir um entendimento novo, um entendimento diferente sobre a própria realidade. E é sobre esse ponto, né, importante que a gente vai falar sobre o Evangelho na manhã de hoje, sobre a questão do mal e a questão do remédio. Então eu trouxe aí, então, o mal remédio, está no capítulo Bem-aventurados aflitos, né, bem-aventurado, ditoso, feliz é aquele que se aflige, porque aquele que se aflige sai do lugar, aquele que se aflige se incomoda, e aquele que se incomoda, ele está propenso a fazer uma caminhada diferente. Nós só mudamos a nossa trajetória, a maneira com que a gente vive, a maneira com que a gente muda o nosso caminhar no decorrer das nossas encarnações, quando nós percebemos uma necessidade de mudança. Por isso que é tão importante a gente sair do que a gente chama em muitos momentos de zona de conforto, daquele lugar que é confortável, menos sendo incômodo, mesmo trazendo desconforto. A gente se adapta até em situações que a gente não deveria se adaptar. E aí, para a gente poder fazer a discussão da manhã de hoje, eu trouxe algumas reportagens. A gente começa ali, né? Bahia tem 72 municípios em situação de emergência. A gente tem percebido nos últimos tempos, né? Vamos falar assim dos últimos 2 a 3 anos, uma quantidade de eventos climáticos, a gente pode até aumentar para 10 anos, climáticos, geográficos, que vem trazendo incômodo, desconforto, e uma situação social que precisa que a gente se mobilize. Então, atualmente, nós estamos vivenciando agora, né? Eu estou gravando um pouco antes, né, do dia 2, mas a gente teve um momento agora, no final do ano de 2021, uma situação calamitosa com relação à Bahia, com pessoas mortas, né, em decorrência das grandes chuvas, que ficaram desabrigadas. E por que será que isso acontece? Por quê? Se Deus, né, nos ama infinitamente, soberanamente justo e bom, por que a gente passa por essas circunstâncias? O que nos faz passar por esses momentos de dificuldade? Eu não vou trazer muitas, eu vou trazer somente algumas para a gente ir pensando. A pandemia de Covid-19 golpeou as Américas no ano de 2020. Vou pegar mais uma. Como no Brasil, em 5 anos, cresce em 3 milhões o número de pessoas em situação de insegurança alimentar. Insegurança alimentar grave, diz o IBGE. O que significa a insegurança alimentar? É quando as pessoas elas não têm garantia de que aquilo que elas estão consumindo não vai fazer com que ela adoeça, ou que ela está numa situação de tanta vulnerabilidade socialmente falando, que ela pode morrer em decorrência, ou adoecer em decorrência daquilo que ela consome.
quando a gente vê pessoas que vai cheira, comem comida estragada, comida vencida, porque a questão, quando a gente começa a falar sobre fome, né, e fome no Brasil, no mundo, mas especificamente no Brasil, o Brasil não falta comida. O Brasil produz alimentos mais do que suficientes para alimentar uma população inteira. Porém, as pessoas do Brasil ainda morrem de fome ou têm dificuldade em ter acesso à comida. Então, a questão do Brasil não é uma de escassez, é uma questão, né, de acesso à comida. A comida no Brasil tem sido caro, tem que ser cara. Existem muita produção alimentar brasileira que acaba sendo destinada ao comércio internacional. Isso faz com que a comida que fica no Brasil, né, tenha uma quantidade pequena, e essa quantidade pequena acaba tendo um valor elevado. Então, a grande questão não é que falta alimentos. A grande questão no Brasil é que as pessoas não têm acesso à comida. E isso, em decorrência da pandemia, da Covid-19, isso foi um agravante. Mas, como a gente faz a leitura do cenário histórico e social contemporâneo, com a leitura religiosa, por que um país como o Brasil, apesar de ser um país que tem uma produção grande de alimentos, mesmo assim, ainda, né, tem essa dificuldade de fazer com que a população toda brasileira tenha acesso a alimentos? Por que isso acontece no Brasil? Acho que essas são as perguntas que a gente precisa fazer para a gente fazer uma leitura contemporânea, atualizada, dialogando com os conteúdos doutrinários que a gente tem acesso, com os conteúdos trazidos por Jesus. Eu vou trazer aqui mais uma reportagem. Isso aqui são prints que eu tirei, tá? Pessoas sem pátria, vou aumentar aqui, desculpa. Pessoas sem pátria e... Ai, desculpa, esbarrei. Bom, pessoas sem pátria e sem terra, crise mundial de imigrantes, refugiados em 2021. Nós sabemos que a questão dos refugiados, né, no Brasil e no mundo, não datam de 2021, não datam de 2019, nós tivemos uma questão em 2021. Nos últimos anos a gente teve uma questão, principalmente, né, com relação aos refugiados da Síria, situações de guerra em que as pessoas fazem uma opção de saírem dos seus países de origem, buscando uma forma melhor de viver a sua vida, o que não é uma coisa fácil da gente conseguir interpretar, né, de a gente conseguir entender. Abrir mão da sua nacionalidade, do lugar onde você mora, de familiares, abrir mão de tudo isso para que você se lance em condições extremamente precárias para que você consiga ter uma vida melhor. Mas a grande questão é, como é que a doutrina espírita vai fazer uma leitura sobre isso? E nós passamos hoje pelo que nós chamamos de transição planetária, né? Então a gente está no limiar de uma condição de planeta migrando para uma outra condição de planeta. Nós hoje ainda vivemos num planeta de provas e expiações, que é um planeta que tem mais mal do que bem. Estamos migrando para uma condição planetária de um planeta de regeneração, onde existem mais bem do que mal. Então, quando a gente fala sobre essa transição, não é o globo terrestre que faz essa mudança. Quando a gente fala sobre a mudança planetária, a gente está falando a mudança da psicosfera do nosso planeta. E essa psicosfera, ela se modifica através da mudança do coletivo de pessoas que aqui vivem e aqui habitam. Por isso que uma das questões que eu mais gosto com relação ao Livro dos Espíritos é a questão que fala sobre o objetivo da reencarnação. Qual é, afinal de contas, o objetivo da reencarnação? Por que nós reencarnamos muitas e muitas vezes?
Por que a gente está aqui, né? Voltando tantas vezes para que a gente esteja nesse planeta. Qual é o objetivo? Estou tentando pegar aqui meu Kindle para pegar a questão do Livro dos Espíritos. Mas por quê? Para transformar, para se modificar, para fazer a nossa renovação íntima, para a gente mudar a condição de espíritos nas quais nós somos. Por isso é que essas dificuldades ainda fazem tanto sentido ainda para a gente. Porque a gente precisa se mobilizar, melhorar, progredir, e nós somos impulsionados em muitos momentos em períodos de dor, né? Então vamos pensar no corpo humano. Eu estava pensando nessa analogia quando eu estava fazendo o estudo. Então imagina que seu corpo, né, do corpo adoece. Como você tem noção de que esse corpo está adoecido? Ele normalmente apresenta incômodos, desconfortos e dores. Como é que nós percebemos que a gente precisa fazer um reajuste com relação ao nosso caminhar, né? Na nossa intimidade, nosso encontro espíritos? Como é que a gente percebe que a gente precisa progredir? Nós temos as nossas dores da alma, nós temos os nossos desconfortos. Isso nos impulsiona para que sejamos pessoas melhores. Uma pessoa, né, um indivíduo, só se modifica quando ele percebe a necessidade de mudança. Eu posso falar para o meu marido, eu posso falar para os meus irmãos, eu posso falar para os meus alunos, para os meus amigos, que eles precisam mudar, que eles precisam progredir, que eles precisam ser pessoas diferentes. Mas se eles efetivamente não conseguem perceber que eles precisam se transformar e serem diferentes, se não há essa percepção individual, como é que a gente percebe, né, a necessidade de a gente progredir e se transformar? Então, por isso, precisa surgir a partir de incômodos, desconfortos, tanto na área física, como na área psicológica, ou mesmo do nosso entendimento das nossas virtudes, dos nossos defeitos, né? A gente precisa perceber a necessidade de transformação. E aí, quando a gente está agora, nesse momento de transição planetária, que a gente sai da condição de um planeta, né, de provas e expiações, para um planeta de regeneração, quando a gente está fazendo essa mudança, muitas coisas precisam ser mudadas. Não dá mais para a gente imaginar que num planeta que vai estar numa condição mais elevada, que vai, por exemplo, ter mais bem do que mal, as pessoas continuem passando fome. Não vai fazer mais sentido num planeta regenerado a guerra. Não faz sentido nessa condição. Essa transformação ela precisa se dar na maneira com que os indivíduos se transformem intimamente. Então, crises humanitárias, de refugiados, né? Essas crises elas não fazem mais sentido nenhum quando a gente vai pensar que o ser humano ele vai se lapidar, ele vai se melhorar enquanto indivíduo. E por isso a gente passa por essas questões, por isso que é tão importante a gente entender como é que a gente está inserido. Então vamos lá ler o Evangelho. Vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Vou dar uma avançada aqui. Ai, tô apertando demais. Vamos lá. Então, a gente tem aqui, a gente vai começar a fazer a leitura do fragmento que fala sobre o mal e o remédio. A vossa terra é por acaso um lugar de alegrias, um paraíso de delícias? A gente acabou vendo pelas notícias que não, né? É claro que eu não estou dizendo que a gente vive num lugar onde só há sofrimento. Não é isso que eu estou falando. Mas existe sofrimento. E como é que nós nos relacionamos com relação a esse sofrimento? O do outro e o nosso mesmo. Será que eu sou indiferente ao sofrimento alheio? Será que eu sou indiferente ao sofrimento dos animais? Será que eu tenho essa indiferença? Ou será que esse sofrimento me mobiliza a tentar ser uma pessoa melhor ou contribuir com os demais? Então ele continua ali no texto, é um texto que foi assinado por Santo Agostinho, tá? A voz do profeta não soa ainda aos vossos ouvidos?
Ele não clamou ele que haveria choro e ranger de dentes para os que nascessem neste vale de dores. Então, se vivemos num planeta imperfeito, não há como compreendermos um planeta de perfeição. E por isso é que esse mal e esse remédio, eles são tão necessários para a gente. Por isso que a gente precisa passar por desconfortos, por dores, para que a gente possa sanar coletivamente. Porque o objetivo da reencarnação, eu até peguei aqui o Kindle, mas acabei não abrindo lá na questão do Livro dos Espíritos, né, que fala, né, qual é o objetivo da reencarnação? Progresso ininterrupto da humanidade. Expiação das faltas cometidas. A gente inicia por esse processo de transformação, né? Coletivamente, não só individualmente. Porque quando a gente fala dessa mudança planetária, a gente fala que coletivamente nós passamos a progredir, a melhorar, né, a avançar enquanto sociedade. Por isso é que a gente nasce num planeta ainda com condições de sofrimento. Por isso é que Jesus vai nos dizer, eu até deixei a passagem um pouco mais à frente, que vocês vão ver. Vós que nele vieste viver, esperai, portanto, lágrimas ardentes, penas amargas, e quanto mais agudas e profundas forem as vossas dores, voltai os olhos ao céu e bendizei ao Senhor por vós ter querido provar. Ou seja, quanto é importante a gente, né, que somos espíritos em processo de sermos perfectíveis, nascermos numa condição de um planeta e que nos mobiliza a sermos espíritos maiores. Então, as dificuldades, os tropeços, né, um contexto de vida mais difícil, nos impulsiona a sermos espíritos melhores, a sermos indivíduos melhores. Quando a gente vive, né, numa condição de conforto, a gente tem maior dificuldade numa propensão de transformação, de mudança. É isso, né? A gente quando o corpo está doente, né, ele precisa ser cuidado, ele inicia por um processo de dor, processo de incômodo. Então vamos lá. Ele ainda diz assim, e aí eu fui pegar lá a passagem bíblica que vai falar sobre a questão do prantos e ranger de dentes, né? Está em Mateus. Deixa eu pegar aqui o meu laser, que eu esqueci de pegar. Está aqui embaixo, ó. Está em Mateus 13, 47 e 50. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes, e estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos os bons. O juiz, porém, lançam fora. Assim será a consumação dos séculos. Então, ele está fazendo uma analogia para a gente poder compreender. Assim será a consumação dos séculos. Verão os anjos, separarão os maus entre os justos, lança-losão na fornalha do fogo, e ali haverá prantos e ranger de dentes. Essa é uma leitura muito metafórica, né? Ela não chega a ser uma leitura literal, né? E aí a gente precisa entender dentro desse contexto como é que é esse ensinamento de Jesus, né? Então precisamos aquele que não for bom, então vamos falar sobre a renovação planetária. Aquele indivíduo que não tiver, então assim, como a gente vai passar para uma condição de planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, ninguém aqui vai virar um anjo, vai viver numa angelitude e vai chegar completamente renovado no mundo de regeneração. Porque nós somos espíritos imperfeitos em processo de perfeição. Nós somos perfectíveis, mas ainda não somos perfeitos. Por isso é que a gente precisa estar em contextos históricos e sociais em que essas emoções sejam mobilizadas dentro da gente e a gente tem um ímpeto para transformação. Por isso que está lá no Evangelho, né? A recomendação dos espíritos para os bons espíritos, né? O bom espírito é aquele que se empenha na transformação.
Não é exatamente assim que está escrito lá no Evangelho, mas ok. Essa que é a ideia. É aquele que tem ímpeto em se transformar, em ser um indivíduo melhor. Né? É aquele indivíduo, homem ou mulher de bem, indivíduo de bem, ser de bem, que quer agir no bem, no amor, no progresso, na transformação. Então, quando a gente vai falar sobre essa separação entre aqueles que intencionam fazer o bem e já fazem o bem, e aqueles que não intencionam, eles vão para uma condição de planeta de provas e expiações para que eles sejam impulsionados no processo de transformação. Quando a gente for para o planeta de provas de regeneração, nós não vamos estar ainda na condição perfeita que nós gostaríamos. Mas, como diz a minha amiga Nilza, da nossa Casa Espírita, é um planeta, uma condição de planeta de trabalho, muita necessidade de transformação. Nós acreditamos que Deus é soberanamente justo e bom, portanto, ele não desiste de nenhum dos seus filhos. Esse entendimento educativo a gente deveria trazer para dentro dos nossos corações. Deus nos ama infinitamente, ele nunca desiste de nenhum de nós. Por isso, irmãos, por nossa parte, deveríamos nós não desistir de ninguém. Ter um olhar mais generoso para as pessoas, sermos os agentes de transformação e de mudança, porque essa mudança planetária ela só se dará através da transformação dos indivíduos e das pessoas. Nós temos uma ação co-criadora significante nesse processo de transformação. Por isso se faz tão necessário revermos nossas ações, revermos nossos comportamentos, né, para que a gente possa continuar no processo de progresso. É entender que nem sempre a gente vai acertar, mas é fazer o esforço de continuar agindo no bem. É olhar para o outro e conseguir compreender que ele é um indivíduo em processo. Ora ele erra e ora ele acerta. Porque nós também, ora erramos e ora acertamos. E se a gente quer que as pessoas sejam generosas, né, conosco, e compreendam o nosso esforço de transformação, devemos também conseguir compreender o esforço de transformação do nosso irmão. Mas e aí, poder de vosso Senhor, senão quando ele curar as chagas do vosso corpo e encher os vossos dias de beatitude, de alegria. Não reconhecereis o seu amor, senão quando ele adornar vosso corpo com todas as glórias e lhe der o seu brilho e o seu alvor. Imitai aquele que foi dado, por exemplo, chegando ao último degrau da abjeção e da miséria, estendido sobre o montouro que ele clamou a Deus. Senhor, conheci todas as alegrias da opulência e vos reduziste à mais profunda miséria. Graças, meu Deus, por teres querido provar o vosso servo. Até quando vossos olhos só alcançarão os horizontes marcados pela morte? Nessa passagem ele está citando Jó, que foi tentado, que foi impulsionado no processo de transformação, no processo de mudança, que foi testado o tempo todo, né? E é no teste que a gente mostra o quanto a gente pode pedir, se transformar, né? E caminhar para um processo, né, de melhoria e progresso. Eu só fazendo aqui um ajuste para melhorar a maneira como que eu estou enxergando vocês. Mas muito bem. E aí ele quando diz, quando, enfim, tivesseis de sofrer uma vida inteira, que seria isso ao lado da eternidade gloriosa reservada àquele que houver suportado a prova com fé, amor e resignação. Meus irmãos, sofrimento ainda se faz necessário para cada um de nós.
a gente ainda precisa desse processo de transformação. A gente ainda precisa desse processo, né, de burilamento mais rígido, mais forte. Que a gente ainda precisa desse processo de efervescência das nossas mudanças íntimas. Ainda é necessário. Por isso, a gente não teria condições de estar no planeta em condição de ditoso, porque nós não seríamos condizentes naquele momento. A nossa condição ainda é de um planeta mais difícil, né? Mais laborioso. Que a gente tenha situações e conjunturas que nos apresentam, por exemplo, fofocas, corrupção, inveja, que ainda nos seja necessária tentar mudar. Ah, mas eu não sou de fazer fofoca. Que bom, talvez esta não seja a sua questão, mas talvez seja outra. Por isso que a gente precisa ser inseridos em contextos sociais que nós sejamos testados, porque nós ainda estamos sendo testados. Nós ainda não passamos por todas as provas de espírito perfeito. E se a gente fosse colocado num planeta ditoso, a gente não daria conta. Não ainda. Por isso estamos num planeta adequado, ainda passando por situações difíceis, que ainda nos são necessários, né? Que nos exigem mudança e melhoria. Mas vamos continuar ali. Procurai, pois, a consolação para os vossos males no futuro que Deus vos prepara. E vós, o que mais sofreis, julgar-vos-eis os bem-aventurados da terra. E aí, eu fui procurar lá no Livro dos Espíritos essa questão, que é uma questão que para mim é muito importante, que é a 614, que vai falar exatamente sobre o sofrer e o porquê que sofrer ainda é tão necessário para cada um de nós. Aí ele está lá, né? O que se deve entender por lei natural? A natural é a lei de Deus e a única necessária à felicidade do homem. Ele indica o que deve fazer ou não fazer. E ele só se torna infeliz porque dela se afasta. Gente, é simples. Mas a gente ainda não consegue fazer. A gente ainda está tentando melhorar e progredir, né? A gente ainda se afasta. E por isso que as leis de Deus, elas estão escritas na nossa consciência. Para quê? Para que quando a gente comece a sair do caminho, ela apareça como um alerta, as nossas culpas, as nossas angústias, os nossos incômodos, os nossos desconfortos. Eles são necessários ainda exatamente para a gente poder compreender o quanto é necessário a gente se reajustar. Por isso é que o mal ainda está presente. Não porque Deus não nos ama, não porque Deus desistiu de cada um de nós. Porque ainda se faz necessário para o nosso processo de aperfeiçoamento e mudança. Ele ainda continua falando. Como desencarnados, quando vagueis nos espaços, escolheis as vossas provas, porque vos consideráveis bastante fortes para suportá-la. Por que morais agora? Vós que pedis a fortuna e a glória, o fizeste para sustentar a luta com a tentação e vencê-la. Nós escolhemos, na maioria das vezes, a condição, a maneira com que a gente vai reencarnar, né? Então, dentro desse processo de condição, ainda se faz necessário para cada um de nós. Nós escolhemos as provas pelas quais nós passamos, porque nós reconhecemos que daquela forma a gente progride e melhora. Então, para o remédio, para o mal, o remédio, a condição, a transformação, a melhoria. E ele continua ali, né? Vós que pediste para lutar de alma e corpo contra o mal moral e físico. Sabieis que quanto mais forte fosse a prova, mais gloriosa seria a vitória. E que,
se saísse triunfantes, mesmo que a vossa carne fosse lançada sobre o montouro na ocasião da morte, ela deixaria escapar uma alma esplendente, de alvura, purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento, porque nos impulsionaria a transformação, a mudança, o progresso, né? A gente pode crescer, a gente fala muito isso, né, nas nossas palestras, explorações espíritas, nos cursos, que o indivíduo, né, os espíritos, eles progridem pelo amor e pela dor. Mas o mais comum ainda é pelo processo de dor, né? Porque ela nos impulsiona, como a nossa imagem que mostra aí, olha para dentro, a rever, a enxergar, né? A gente precisa ter esse momento de... Porque quando está tudo certo, tudo no lugar, a gente vai levando. Mas quando as coisas saem do dentro do lugar, a gente precisa ser impulsionado a olhar por que a gente está sofrendo então. Então, eu fui pegar lá no livro uma história que eu achei lindíssima do Roteiro de Jesus. São psicografias do Chico, né, pelo espírito do irmão X, né, e foram organizadas pelo irmão, pelo Gerson Simões Monteiro. E aí, o nome do capítulo, que é o Bendito Aguilhão, que está na página 71. Achei. E aí começa. Esse aqui, ele está... Deixa eu ver. Como é uma compilação, eu posso dizer qual é o livro, né, do irmão X. Ele está em Contos e Apólogos, no capítulo 6. E está assim, um Bendito Aguilhão, para ilustrar tudo que eu falei até agora. Atendendo a certas interrogações de Simão Pedro, no singelo agrupamento apostólico de Cafarnaum, Jesus explicava solícito. Destina-se... Vou me botar maior. Peraí. Vou aumentar o meu rosto, já que eu vou ler para vocês. Então vamos lá. No agrupamento de Cafarnaum, Jesus explicava solícito. Destina-se a boa nova, sobretudo, a vitória da fraternidade. Nosso Pai espera que os povos do mundo se aproximem uns dos outros e que a maldade seja esquecida para sempre. Não é justo que se combata as criaturas reciprocamente a pretexto de exercerem domínio indébito sobre os prazemônios da vida, dos quais somos todos simples usufrutuários. Operemos assim contra a inveja, que ateia o incêndio da cobiça, contra a vaidade, que improvisa a loucura, e contra o egoísmo, que isola as almas em si. Naturalmente, a grande transformação não surgirá de inesperado. Santifiquemos o verbo que antecipa a realização. No pensamento bem conduzido e na prece fervorosa, receberemos a energia imprescindível da ação que nos cabe desenvolver. A paciência no ensino garantirá êxito à sementeira, a esperança fiel alcançará o reino divino, e a vossa palavra, aliada ao amor que auxilia, reestabelecerá o império da infinita bondade sobre o mundo inteiro. Há sombras e molestas por toda parte, como se a existência na Terra fosse uma corrente de águas viciadas. É imperioso reconhecer, porém, que regenerarmos a fonte aparece a adequada solução ao problema, ao grande problema. Restaurando o espírito em suas linhas de pureza, sublimando-se-lhe as manifestações. Em face à paz ao natural que se fizer, espontânea na exposição do mestre, Pedro interferiu perguntando: sobre as tuas afirmativas, são sempre imagens da verdade. Compreendo que o ensino da Boa Nova estenderá a felicidade sobre toda a terra. No entanto, não concordas que as enfermidades não seriam terríveis flagelos para a criatura? E se curássemos todas as doenças? E se proporcionássemos duradouro alívio a quantos padecem aflições do corpo? Não acreditas que assim instalaríamos nas bases mais seguras do reino de Deus?
E Felipe juntou-se, algo tímido, grande realidade. Não é fácil concentrar ideias no alto quando o sofrimento físico nos incomoda. É quase impossível meditar nos problemas da alma se a carne permanece abatida de achaques. Outros companheiros se exprimiram apoiando o plano de proteção integral aos sofredores. Jesus, deixando com a serenidade reinar de novo e louvando a piedade, comunicou aos amigos que, no dia imediato, a título de experiência, todos os enfermos seriam curados antes da pregação. Com efeito, no outro dia, desde amanhecer, o médico celeste, acolitado pelos apóstolos, impôs suas milagrosas mãos sobre doentes de todos os matizes. No curso de algumas horas, foram libertados mais de 100 prisioneiros da sarna, do cancro, do reumatismo, da paralisia, da cegueira, da obsessão. O enfermo penetrava um gabinete improvisado ao ar livre com a manifesta expressão de abatimento e voltavam jubilosos. Tão logo reapareciam de olhar fulgurante, restituído-lhe a alegria, a tranquilidade, o movimento formulava Pedro o convite fraterno para o banquete da verdade e da luz. O mestre, em breves instantes, falaria com respeito à beleza da eternidade e à glória do infinito. Demonstraria o amor, a sabedoria do Pai e descortinar os horizontes divinos da renovação, desvendando o segredo do céu para que o povo tratasse o luminoso caminho de elevação e aperfeiçoamento na terra. Os alegres beneficiados, contudo, se afastavam, céleres em frases apressadas de agradecimento e de desculpas. Encontraram-se alguns ansiosamente esperando no âmbito doméstico e outros afirmavam interessados em retornar certas ocupações vulgares, como Jéssica. Com a cura do último feridento, na vasta margem do lago, contava apenas com a presença do Senhor e dos 12 aprendizes. Desagradável silêncio abaixou sobre a reduzida assembleia. O pescador de Cafarnaum endereçou o significativo olhar de tristeza e desapontamento ao mestre, mas o Cristo falou compassivo. Pedro, estuda a experiência e guarda a lição. Aliviemos a dor, mas não esqueçamos de que o sofrimento é criação do próprio homem, ajudando a esclarecer para a vida mais alta. E sorrindo expressivamente rematou. A carne enfermiça é remédio salvador para o espírito envenenado. Sem o bendito aguilhão da enfermidade corporal, é quase impossível tangir o rebanho humano do ladaçal da terra para as culminâncias do paraíso. Então, como a gente começou a falar com relação ao sofrimento, né, com relação com a questão 614, os indivíduos acabam sofrendo porque se afastam do entendimento divino, porque se afastam de Deus, porque ficam presos nas questões cotidianas e menos nobres, se esquecendo do processo de progresso, de transformação que é tão necessário. Por isso é que o mal ainda se faz necessário, porque é o momento que a gente medita. Uma pessoa que fica acordada, por exemplo, num CTI, preso em aparelhos que precisam, né, que não precisa se mover, mas a pessoa está lúcida, ela está ali para repensar sobre a sua vida. Quando nós não paramos para refletir o que fazemos com o nosso corpo, o nosso caminhar de espíritos imortais, precisamos ser parados para o processo de meditação. Jesus explica isso, né? Porque quando eles recebem a cura sem o pão da vida, sem a água libertadora, né, que é a água viva do Evangelho, esqueçamos de olhar para dentro. O remédio ainda é tão necessário para cada um de nós. O remédio ainda é muito necessário para a gente. Então, vamos a mais um pedaço para a gente continuar. O remédio? Que remédios, pois, poderíamos dar aos que foram atingidos por obsessões cruéis e males pungentes? Um só é infalível, a fé. Voltar os olhos para o céu
se no auge dos vossos mais cruéis sofrimentos, cantardes em louvor ao Senhor, o anjo da vossa guarda vos mostrará o símbolo da salvação e o lugar que devereis ocupar um dia. A fé é remédio certo para o sofrimento. Ela aponta sempre os horizontes do infinito, ante os quais se esvaem aos poucos dias de sombra do presente. Não vos pergunteis, porquanto, qual o remédio que curará tal úlcera ou tal chaga. Esta tentação ou aquela prova. Lembrai-vos de que aquele que crê se fortalece com o remédio da fé. E aquele que duvida um segundo da sua eficácia é punido na mesma hora, porque sente imediatamente as angústias pungentes da aflição. Em momentos de grande sofrimento, de grande angústia, temos a possibilidade de termos a fé que nos impulsiona, que nos faz mais forte, que faz com que a gente consiga compreender a necessidade de transformação, de progresso, de melhoria, né? Porque nós, espíritas, temos como base, né, a fé no futuro, que não faz que a gente não fique tão sofrido, que a gente consiga compreender a melhoria, o fortalecimento, para que a gente possa compreender o quanto é necessário a gente estar mais forte nessa caminhada. A fé é um instrumento de fortalecimento, porque se a gente sabe que tudo que a gente faça hoje é devido às próprias escolhas que fazemos, que nós somos responsáveis por ela o tempo todo, sobre as nossas escolhas, e que nada daquilo que nos acontece, se acontece ao acaso, e sim por uma necessidade de reparo, de reajuste, de transformação, para que nós sejamos espíritos melhores. É um processo fortalecedor. Entender que se estamos passando, há uma necessidade, há um empenho, precisamos melhorar e progredir, né? E se faz necessário a transformação. Por isso que eu peguei ali a questão, 649, né? Em que consiste a adoração? A elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, o homem se aproxima de Deus, a sua alma. A prece, ela se faz, uma vez eu li no texto da Joana de Anjos, que a Joana de Anjos dizia que quando a gente não tem o hábito de fazer a prece, em momentos de dificuldade, fica muito mais difícil a gente orar para Deus. Porque é como se a prece fosse o endereço que a gente tem para nos aproximar de Deus. Por isso é que faz tão necessário fazermos prece, fazermos o agradecimento, fazermos o processo de adoração, de louvor a Deus. Ter a certeza de que tudo que acontece na nossa vida é desígnio do alto e que nós não estamos sozinhos. E quando a gente tem essa compreensão de que o melhor se dá, tem uma música lindíssima, né, que fala, né, que o melhor sempre se dá, é essa confiança inquestionável do amor divino. Inquestionável. Que por mais que esteja difícil, está difícil porque ainda se faz necessário. E lá no final desse texto diz assim, né? O Senhor pôs o seu selo em todos os que creem nele. O que isto vos disse que a fé transporta montanhas. E eu vos digo que aquele que sofre e que tiver a fé como apoio será colocado sobre a sua proteção e não sofrerá mais. Os homens mais dolorosos serão para ele como as primeiras notas de alegria da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal maneira de seu corpo que, enquanto se torcerem convulsões, ela pairará nas regiões celestes, cantando com os anjos os hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Felizes os que sofrem e choram, que suas almas se alegrem, porque serão atendidos por Deus. E se a gente escolher uma encarnação, às vezes, de maior dificuldade, se hoje a gente passa por uma encarnação que a gente precisa ter mais
esforço, é porque nós pedimos. E não só porque nós pedimos, mas porque ainda se faz necessário. Ainda se faz necessário. Por isso é que para todo mal há sempre um remédio de transformação. Nós nunca estamos desamparados e perdidos e largados, né, no mundo. Estamos sempre envolvidos com o amor do Pai, que nos cuida a todo instante, que nos ampara, que nos fortalece, que acredita no nosso processo de transformação, de melhoria, de progresso. E para esse ano que começa, depois de 2 anos, né, de pandemia, que a gente precisou repensar toda a forma que a gente vivia nossas vidas, nossas trajetórias, que a gente seja banhados por esperança, porque Deus não desistiu da gente, né? A gente passou por dificuldades e não foi fácil esse período de pandemia, né? Mas ela é um momento necessário para a gente rever a maneira com que a gente age, a maneira com que a gente vive, para que a gente tenha condições melhores de vida e de existência. Então, que 2022 seja a compreensão de que não é porque passamos por dificuldades que Deus não nos ama, mas é porque passamos por dificuldade que seremos acampados pelo amor do Pai, que a todo instante cuida de cada um de nós, nunca desistindo, nunca desamparando, sempre tendo a certeza de que não estamos à margem para sofrer e para ficar para trás. Por isso é que a reencarnação é uma dádiva bendita, porque a gente pode voltar ao plano carnal, encontrar pessoas que em alguns momentos a gente se atropelou no meio do caminho, que a gente errou e que erraram conosco, para que a gente possa reescrever a nossa história. E coletivamente, que a gente tenha condições de construir um planeta, um país, um estado, um município, um bairro mais generoso, mais fraterno, mais amigo, que nos possibilita crescer e amadurecer enquanto humanidade. Porque é isso que Jesus nos espera, como eu li no texto do Humberto de Campos, né? A construção do reino de Deus é o fortalecimento da fraternidade. Que a paz do Senhor esteja conosco, que a certeza do amor do Pai esteja conosco, nos fortalecendo nessa caminhada, e que possamos construir um ano mais feliz a partir de ações e transformações íntimas. Que Deus fique conosco, irmãos. Graças a Deus. Então, vamos nesse momento elevarmos os pensamentos ao alto, agradecer ao Pai, Pai de infinito amor, bondade e luz. Quão felizes somos, Pai, por podermos terminar o ano de maneira feliz e começar um novo momento, que possamos construir uma trajetória de felicidade, de amor, de progresso, tendo a certeza que Teu amor nos renova infinitamente. Que o mal, que por um acaso, por necessidade, assole as nossas vidas, que seja para que a gente seja melhor, para a gente construir uma trajetória de felicidade e de amor, que a gente possa aprender com as circunstâncias da nossa vida, que a gente possa aprender a progredir, a melhorar, a avançar e sermos espíritos melhores. Muito obrigado por tudo que acontece em nossas vidas, tendo a certeza que não estamos desamparados, abandonados, tendo a certeza que Teu amor nos faz melhores e mais fortes. Como somos eternos pedintes, pedimos que
as vibrações do alto possam cair sobre cada um de nós, possamos receber o passe, o fortalecimento tão necessário para as nossas vidas. E possamos também receber a visita dos nossos amigos espirituais, franciscanos, das nossas irmãs Margaridas, Falangeiras de Maria, dos nossos trabalhadores da nossa casa espírita, que possamos ter os nossos ambientes limpos, arejados, e que a gente possa receber nas nossas águas o remédio necessário para que a gente inicie com tranquilidade, com amor e com a certeza de que estamos construindo hoje um caminho de felicidade. Que todo aquele que se senta só possa sentir abraçado, que possa sentir a certeza do amor que repara, que cura e que nos ergue. Que o teu amor fique conosco e que nunca duvidemos de que somos infinitamente amados por Deus, nosso Pai. Possamos dar como encerrada a reunião da manhã de hoje, tendo a certeza de que hoje somos pessoas muito melhores do que ontem. Graças a Deus. Será que estou no lugar onde iria chegar? É que ontem descobri uma nova estrada. Não sabia ao certo onde iria dar, mas eu sei que em mim tua chama mora, tua voz insiste em me chamar. Sei que posso escutar. Vós sois Deus.
Deus no céu, Deus na terra, Deus no mar, no mar. Vejo Deus em seu olhar, vejo Deus em um sorriso, vejo Deus numa criança, numa criança que vive alegre a cantar, que vive alegre a cantar. Vejo Deus nas estrelas, vejo Deus na natureza, vejo Deus numa criança, numa criança que vive alegre a brincar, que vive alegre a cantar, que vive alegre a cantar. Vejo Deus em seu olhar, vejo Deus em um sorriso, vejo Deus numa criança que vive alegre a cantar, que vive alegre a cantar. Vejo Deus nas estrelas, vejo Deus na natureza, vejo Deus numa criança que vive alegre a brincar, que vive alegre a cantar, que vive alegre a cantar, que vive alegre a brincar, que vive alegre a cantar, que vive alegre a cantar. Um dia conversando com um amigo meu, eu perguntei a vida e ele respondeu: a vida é muito boa, eu quero é mais viver. E a minha vontade é sempre aprender. E todas as lições que ele armazenar, em outra existência ele desfrutará. Ainda que seja como intuição, o meu espanto ele me deu uma explicação. É a reencarnação. A gente troca roupa de montão e o importante está aí. Mudamos nosso corpo para progredir. É a reencarnação. A gente troca roupa de montão e o importante está aí. Mudamos nosso corpo para progredir. Me explicou o que é morrer e o que é nascer, e eu não esperava aquilo aprender. Meu corpo então virou um instrumentão, que eu movimento sempre em qualquer direção. Mas as minhas ações eu tenho que saber, serão analisadas cada anoitecer. É que eu sou um ser em evolução, aprimorando a inteligência ao coração. É a reencarnação. A gente troca roupa de montão e o importante está aí. Mudamos nosso corpo para progredir. É a reencarnação. A gente troca roupa de montão e o importante está aí. Mudamos nosso corpo para progredir. Fecho os meus olhinhos, faço uma oração. Este é meu jeitinho
jeitinho de falar com Deus, com o coraçãozinho cheio de gratidão. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Peço com carinho, paz e proteção. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Lembro do irmãozinho em dor e aflição. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Deus Pai, sabemos que em tudo há uma ordem divina, embora muitas vezes não a detectamos. Amplia nossa visão, Senhor, para sentirmos no fundo de nossas almas que essa divindade se manifesta em tudo, expressando a sua origem celestial. Que possamos nos identificarmos com essa vibração que emana de Ti, para que haja harmonia em nossas vidas, em tudo que realizamos e com quem estamos. Que os nossos aparentes problemas e dificuldades que possam surgir nesse ano de 2022 sirvam para trabalharem juntos para o nosso bem e progresso. Que a gente perceba de que não seguimos ao léu e o que o Senhor é amor e está em tudo. Que possamos cooperar nas suas soberanas leis, para que elas cooperem conosco, trazendo-nos a paz e abençoando as nossas horas. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Bom dia, gente, boa tarde, boa noite. Eu sou Rafael Muniz, eu sou evangelizador do Japão. Hoje eu falo sobre o que é Deus. A primeira coisa que eu fiz foi procurar no livro dos Espíritos, o que é Deus. Aí logo na primeira parte, Kardec pergunta aos Espíritos o que é Deus. Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. O que quer dizer com isso? Que Deus criou todos nós humanos, os animais, todos os animais, a Terra, os outros planetas, o Sol, as estrelas, a Lua e todos os outros corpos celestes e a nossa galáxia por inteira. E Ele é a inteligência suprema, que Ele sabe de tudo, Ele está presente em todos os lugares, Ele tem ciência de tudo que acontece. Por isso que Ele é a inteligência suprema. Agora falando um pouco sobre os atributos de Deus. Primeiro deles, que Ele é eterno. O que quer dizer com isso? Ele não teve nenhum começo, nenhum fim. Nós, como seres, fazendo uma comparação com nós como seres imortais, a gente teve um começo, a gente não vai ter um fim. Mas Deus não teve nenhum começo, nenhum fim. Claro, Ele é imaterial, porque se Ele fosse material, Ele sofreria com as mudanças que a natureza influencia na matéria. Mas como Ele é imaterial, Ele não sofre nenhuma mudança. Que me leva a outra coisa que Ele é imutável. Ele não muda, porque Ele é imaterial. Ele não tem como sofrer com as mudanças, como a gente sofre. O nosso corpo material ele sofre as mudanças do corpo com a natureza. Ele é único, senão, se Ele não fosse o único Deus, Ele teria outros deuses também. Ele é o Todo-Poderoso, que Ele governa todo o universo, sabe de tudo, está presente em tudo, Todo-Poderoso. E Ele também é soberanamente justo e bom, diferente. Ele faz a justiça com a bondade. Ele é isso que é. E agora eu já falei sobre todos os atributos, falar um pouco sobre a importância que a gente tem como Deus na nossa vida. A importância de a gente fazer uma prece, agradecer por Ele, porque Ele vai sempre estar lá para ajudar a gente em momentos de tristeza, de aflição. Não só nesses momentos, também de alegria, de conquista. A gente sempre pode agradecer a Ele, porque Ele é o Criador de tudo e de todos. Então a gente tem que sempre agradecer por que Ele nos proporciona.
e também nos conforta no momento da aflição, que a gente sempre pode contar com Ele, falar com Ele. E é isso. História de hoje: será que Deus me ouve no meio de tanta gente? No meu primeiro dia na evangelização, aprendi que é Deus e que há um jeito de conversar com Ele. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Vou explicar melhor. Deus é o ser mais inteligente que existe no universo e também é o criador de tudo aquilo que nem os homens nem as máquinas conseguem fazer. Quem sabe dar exemplos? Deus criou a natureza. Professora, Deus criou a gente. Nenhuma máquina consegue fazer um bebê. Deus criou todo o espaço, todos os planetas. Exatamente. E Deus deu a inteligência para as pessoas para que pudessem fazer as outras coisas, como um carro, um micro-ondas, lupa de detetive. Mas se Deus criou tudo isso, será que Ele ainda lembra que eu existo? Claro que sim. Ele lembra de todas as suas criaturas e a gente pode falar com Ele e senti-lo quando fazemos uma prece. Ele sempre nos ouve e nos ajuda quando precisamos. Não sei não. Tem muita gente no mundo para Deus lembrar de mim. Mãe, estou pensando numa coisa. Se Deus criou todo mundo e tem que cuidar de tantas pessoas, será que Ele consegue saber do que eu preciso? Ai, Júlia, Ele deve ter ajudantes. Sei lá, você tem cada pergunta. Júlia aprendeu que Deus ajuda a todos e agora ela tinha um problema e precisava de ajuda. Pai, não estou conseguindo fazer essa conta de matemática. Me ajuda aqui? Filha, o resultado aqui é 44.064. Mas pai, como eu faço essa conta? Eu não quero só o resultado. O pai ficou apreensivo, pois fazia aquelas contas de cabeça e não sabia como ensinar isso a Júlia. A cada dia, Júlia ficava mais preocupada, pois tinha que tirar pelo menos 8 em matemática para não perder a bolsa de estudos que ganhou. Ela estudava, mas estava bem difícil de entender como fazer as contas. Meus pais não conseguem me explicar direito a matemática. Também não posso ir à escola. Meus amigos não podem vir aqui para estudar junto por causa da pandemia. O que fazer? Nisso, Júlia se lembrou do que aprendeu na evangelização infantil. Deus, como você sabe de tudo, preciso que na hora da prova você me fale as respostas. A prova é depois de amanhã e eu preciso tirar no mínimo 8. No dia seguinte, Kelly recebe uma videochamada de uma amiga da cidade onde moravam. Júlia, vem aqui falar um oi pra Regina, mãe do Rafael. Lembra dele que tocava piano? Oi. Você está desanimada, Júlia? Eu tenho uma prova de matemática amanhã e estou com dificuldade de entender e meus pais não conseguem me explicar direito. Nossa, o Rafael é ótimo em matemática. Acho que ele pode te ajudar. Oi, Júlia. Eu posso te ajudar. Eu adoro matemática. Então tá, depois que nossas mães conversarem, a gente pode te fazer uma videochamada e você me ajuda, tá? Tá bom. Rafael passou a tarde ajudando Júlia. Filha, vai passar aquele filme que você gosta. Vamos assistir? Eu até queria, mas a prova de matemática é amanhã e eu preciso estudar mais para tirar pelo menos 8. No outro dia, ela chegou na escola apenas para fazer a prova. Fez tudo com atenção. Como tinham poucas crianças por causa da pandemia, a professora pediu para que esperassem a correção. Júlia sentiu um frio na barriga. Era hora de saber se havia conseguido a nota que precisava. Parabéns, Júlia! Aqui está a sua prova!
Júlia ficou muito feliz e aliviada em ver sua nota, tirou 9 na prova. No caminho para casa, sua mãe comentou: que coincidência receber a ligação da Regina naquele dia e o Rafael ter lhe ajudado, né? Que bom, filha! Coincidência? Será que foi coincidência, mãe? Um dia antes, pedi para Deus me dar as respostas na prova. Mas acho que Deus ajudou colocando o Rafael para me ensinar e eu tive que fazer minha parte, estudando bastante. Verdade, filha. Você está certa. Acho que não foi coincidência. Olha eu aprendendo de novo com você. Essa história foi inspirada nas perguntas iniciais do Livro dos Espíritos, que nos ensinam que Deus sempre nos ouve e sabe como nos ajudar. Esteja atento às formas como Ele responde nossas preces. Ele nos ajuda, mas precisamos fazer nossa parte. Olá, galerinha! E aí, gostaram do vídeo? Legal a história de hoje, não é? Vamos então conversar mais um pouquinho sobre o que é Deus, sobre como Ele é amor e está em tudo. No Livro dos Espíritos, no capítulo 1, tem a primeira pergunta: o que é Deus? E os espíritos responderam a Kardec: Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Mas vocês sabem o que isso quer dizer? Quer dizer que Deus é a maior inteligência de todas. Ele existe antes de nós. Deus criou a tudo e a todos. Ele criou a natureza, os animais, Ele criou a nós. Ele criou o universo inteirinho. E sabe o que é mais legal? Deus continua criando. Ele cria espíritos, Ele cria outros planetas, outros universos o tempo inteiro. Deus trabalha muito, sabe? Além de tudo isso, dele ser a suprema inteligência, Ele é extremamente bondoso. Ele é extremamente justo e bom. Ele dá a todos nós o que nós merecemos, o seu amor e a sua bondade. Ele nos ajuda a evoluir a todo instante. Ele nos deu a nossa inteligência e é a partir dela que nós criamos novas coisas. Nós não podemos criar tudo aquilo que Deus criou, mas nós podemos criar várias coisas que podem nos ajudar no nosso progresso. Nós podemos ter uma prova de que Deus existe quando nós olhamos tudo que existe no nosso planeta, por exemplo. A natureza, os pássaros que cantam, o nosso próprio corpinho. Vocês já repararam que todos os nossos órgãos funcionam sem a gente mandar? Isso é uma obra de Deus, não é verdade? E sempre nos dá o que nós merecemos e o que nós precisamos. Mas para isso, nós também temos que dar uma ajudinha, sabia? Nós precisamos fazer a nossa parte. Nós temos a prece como uma ajuda para pedir a Deus que nos auxilie. Mas nós também precisamos estudar, não é mesmo? Vocês lembram que a Júlia tinha dificuldade em matemática, mas ela fez uma prece. E o que aconteceu? A ajuda chegou. Rafael a ajudou a estudar e ela conseguiu tirar uma nota boa em matemática. Assim, acontece com tudo em nossas vidas. Quando nós estivermos em uma situação em que precisarmos de auxílio, é só levantar o pensamento, fazer uma prece a Deus, que com certeza Ele nos ajudará. Mas nós precisamos estar atentos a essa ajuda que chega, porque nem sempre vai ser aquilo que nós queremos. Sabe por quê? Porque às vezes o que queremos pode não ser legal para a gente. E Deus, como eu já falei, é soberanamente justo e bom. Ele vai sempre fazer o que é melhor para os seus filhos. Então nós precisamos estar atentos para observar o que seria melhor para nós naquele momento e conseguir entender a ajuda que está chegando e ir em busca dela. Então é isso, galerinha. Nós entendemos um pouquinho mais sobre Deus hoje.
Espero que vocês tenham conseguido entender. Vamos agora para a nossa atividade. Um beijo. Tchau, tchau. Olá, crianças, tudo bem? Vamos à reflexão da música? Ele, nosso Pai Maior. Lembram da oração que Jesus nos ensinou, começando assim: Pai nosso que estás no céu. Com isso, temos a certeza de que Ele é meu, é seu, é nosso Pai Maior, como diz a canção. Mas o que é o amor? É difícil, né, definir um sentimento tão grandioso com poucas palavras. Podemos dizer que o amor é um conjunto de bons sentimentos, um querer bem, um afeto real e grande, um desejo de servir e de fazer o bem. Mas será que o amor se manifesta de uma forma apenas? O universo todo é uma prova de amor do Criador pelas suas criaturas. Deus faz o sol nascer, dá alimento, o ar, a água. Ao homem dá a inteligência e o livre-arbítrio. Todas as manifestações reais de amor são benéficas para quem dá e quem recebe. De um modo geral, todos trazemos dentro de nós a intuição, um sentimento íntimo da existência de Deus. Esse sentimento podemos encontrá-lo entre todos os povos do planeta, da qual, manifestando à sua maneira, a certeza da existência de uma força superior. Agora, vamos à atividade que será assim. Através de perguntas de adivinhação, iremos montando uma paisagem. Você vai precisar de uma folha e um lápis. Deus é amor. Então, vamos desenhar um coração do jeitinho que você sabe fazer, numa folha na vertical ou na horizontal. Eu fiz na vertical, em pé. Através das respostas da adivinhação, iremos montando uma paisagem dentro de um coração. Então vamos lá? Então vamos fazer um coração bem bonito. Eu estou fazendo de canetinha para ficar melhor para vocês poderem enxergar, ok? Bom, o meu. E aí vamos começar a adivinhação. 1. Tenho muitos ramos, sou bonita, dou frutos, faço sombra, às vezes sou enorme. O que é o que é? Isso, árvore! Sabe como é que nós vamos desenhar essa árvore aqui dentro do coração? Com a nossa mãozinha. Você vai pegar a sua mãozinha, abrir bem os dedos, ó, assim, ó, bem os dedinhos, bem aqui assim. Vai pegar a sua caneta, seu lápis, vai começar a contornar do seu bracinho, passa pelos dedinhos, todos eles. Porque a árvore tem muitos galhos, não é? Olha o tronco dela, que ó, é o seu bracinho, viu? São os troncos, são os galhos, são os troncos. Número 2, sou cheirosa e bonita, preciso da terra, da água, do ar e do sol para viver e dar frutos. O que é o que é? Isso, a flor. Vamos desenhar a flor aqui nos dedinhos. Uma em cada galho. Flores, quem quiser desenhar folha. Viu que lindo? 3. Quando nasço, sou uma larva. Moro em um casulo, me transformo para voar. O que é o que é? Isso, borboleta. Vamos desenhar uma borboleta. Do jeitinho que vocês sabem. 4. Sou um mineral e sou usado na construção das casas dos seres humanos. O que é o que é?
Isso, uma pedra. Vamos desenhar uma pedra bem grande aqui, ó. 5. Sou enorme, irradio muita luz. Estou no céu com uma cor amarela e às vezes laranja. Só apareço de dia. O que é o que é? Isso, o sol. Vamos desenhar o sol aqui, ó. Muito bem. 6. Gosto da terra. Quando nasço, viro um tapetinho verde, lindo de deitar. Muitos animais me usam como alimento. O que é o que é? A grama, isso mesmo. Vamos desenhar aqui a grama, capim. Aqui, ó, na raiz da árvore. Pertinho aqui da pedra também. 7. Todo mundo gosta. Pode ser morna, quente, fria, bem gelada. Ninguém vive sem ela. Pode estar na natureza, no copo, na torneira ou geladeira. O que é o que é? Água. Vamos fazer a água aqui, ó, da nascente aqui, ó, da pedra, da cachoeira, formando uma cachoeira. 8. Nasço, cresço, morro e volto a nascer, mas meu espírito continua sempre vivo. Às vezes cuido da natureza, às vezes não. Tenho tendências boas e mais que preciso melhorar. Estou sempre em evolução. O que é o que é? Isso, ser humano. Que lindo, né? Vamos desenhar aqui o ser humano. Olha que maravilha! Foi Deus Pai, Criador de tudo que existe, que fez tudo isso com muito amor. Podemos sentir a presença de Deus em nossa vida, mas onde e como podemos sentir Deus pertinho de nós? Num cheirinho gostoso? No abraço da mamãe? Na alegria de ver que alguém está feliz? No abraço de um colega, um irmão, no momento da oração? Onde? Agora nós vamos nos preparar para a prece final. Agora vamos ver a imagem colorida que a tia Daisy fez para a nossa atividade. Vamos lá? E assim é com o coração cheio de gratidão que nós encerramos o primeiro estudo do ano, agradecendo a Deus a oportunidade de um 2022 cheio de possibilidades. Que possamos, Pai querido, enxergar Tua presença em cada um dos dias que amanhece, nas possibilidades infinitas de melhorar a nós mesmos, de ajudar ao próximo, de sermos a cada dia melhores e de sermos também, Senhor, a Sua presença na terra, através da caridade e do amor que brota em nossos corações. Obrigada por todas as bênçãos que temos recebido e por esse presente, que é um ano novo, cheio de esperanças. Graças a Deus, graças a Jesus.